informações na tela e agora nós teremos toda a abertura para pegar. Agora vamos raciocinar. O preço para andar ele precisa romper regiões. Para romper regiões e para andar, eu preciso ter alvos. Para ter alvos, eu preciso ter as marcações. Marcação na tela, nós vamos raciocinar o seguinte. Eu tenho alvo na mínima, eu tenho alvo na POC, eu tenho uma VWAP do dia anterior, eu tenho uma média de 200, que ela é magnética, ela tanto puxa quanto expulsa o preço dali, daquela região. E eu tenho 50% do dia anterior, que é um ponto de reteste, é também um alvo potencial. E eu tenho a máxima do dia. Se eu observar, vamos supor que eu vá dividir o meu fechamento em dois quadrantes, tá? Esse quadrante aqui, que é o do fechamento, e o quadrante acima. No quadrante acima, eu só tenho um alvo. No quadrante de baixo, eu tenho vários alvos. O que seria o mercado difícil? O mercado difícil seria se ele abrir aqui nessa região de baixo, nessa região. Ele abre nessa região, aqui de baixo, e sobe, pegando todos os alvos até a região de 50. Só que aí ele não tem força para romper. E aí ele volta, e aí ele fica nesse vai e vem. Toda manhã ou todo dia. Por quê? Porque ele já pegou os alvos numa tacada só na abertura. O mercado pode fazer isso. Esse é o primeiro parâmetro do mercado ruim de operar. Segunda probabilidade. Tudo é probabilidade, não existem certezas no mercado financeiro. Nós vamos buscar atender o máximo possível da nossa probabilidade, certo? E para isso a gente usa análise técnica. Segunda possibilidade, o preço abre próximo aqui à região do fechamento, ao quadrante de fechamento, mas ele não rompe a mínima e nem a POC, porque a POC ela é conhecida por ser um suporte ou uma resistência bem importante, bem forte, junto com a média de 200. Então, ele abre próximo aqui, ele usa a força da POC da média de 200 para subir, sobe reto até a máxima do dia. Ele não rompe a máxima, ele faz um topo menor. E aí, então, ele volta porque aqui ele já teria pego uma amplitude, se ele abrir mais ou menos aqui, até a região aqui, de 700 pontos. Esse é o máximo que eu vi subir reto, tá? Subir reto. Ele nem vai ter como pegar tudo isso aqui se ele abrir nessa região aqui. Se ele abrir acima, nesse topo, daí ele pode romper, daí ele pode voltar na VWAP e aí ele pode voltar a subir e a gente pega de novo a subir, se isso acontecer, tá? Essas são as probabilidades. E a última é ele abrir nessa região, bater na máxima do dia, não romper, e aí ele reverter a mão, tá? Que a gente chama virada de mão. E aí ele pegar a média de 50, ele rompe, e aí ele vai buscar os alvos. Ele busca a média de 200, a POC, a mínima do fechamento, a mínima do dia e segue caindo. Porque eu tenho muito mais alvos para baixo do que para cima. Vocês concordam? Isso acaba sendo um imã de atração. Então, qual é a probabilidade do mercado? Eu não posso vir operar com viés de alta ou de baixa, porque o que vai me dar a direção é o ponto que o mercado vai abrir. Se o mercado abrir aqui, ele vai ter uma dinâmica. Se o mercado abrir aqui, ele tem outra dinâmica. Se o mercado abrir com gap de baixa muito baixo, ele tem uma outra dinâmica. E se ele abrir fora dos quadrantes, ele vai ter uma outra dinâmica.
Nós vamos trabalhar, a linguagem de Smart Money, nós vamos trabalhar a dinâmica do preço. Certo? É isso que nós vamos trabalhar. E a minha tela eu vou estar passando para vocês. Essa minha tela. Bom, então o que vai definir o caminho, se é comprador ou se é vendedor, é a dinâmica do preço. E como que eu vejo isso? Essa barra aqui, tá? Essa barra aqui, essa escora aqui, ela é uma escora do pré-leilão. E quando eu der play, ele vai se movimentar ao longo da barra de preço. E aí nós vamos entender, aqui a gente já pega algumas dicas, 5 minutos antes do mercado abrir. Eu já começo a entender por onde os caras estão brigando, onde é que eles estão botando posição, certo? Nesse pré-leilão. E se ele estiver brigando aqui em cima, aí eu digo, dinâmica do preço é X. Se ele estiver brigando muito abaixo, a dinâmica do preço é outra. Ele está brigando abaixo dos 50%. Isso pode ser uma dica de que as posições vão vir para baixo. Vamos ver qual é. Agora nós vamos dar um pequeno zoom para ver. E nós vamos entrar com 5 sempre, né? Ele ficando acima da VWAP, a gente compra. Entrei com 6 sem querer, mas não tem problema. Eu vou vender um. E agora eu vou observando. Ele não pode perder essa linha aqui, né? Ó, ele tá acima do ponto de retração de Fibo. Isso facilita que o mercado suba. Ó, ele avança pelo 38 e ele avança pelo 50 e ele já espeta o 68. Ele volta para testar a cabeça desse pivô e talvez ele teste ainda esse topo. Nós temos um topo anterior aqui, ó. Nós temos um topo anterior. Aqui, ó. Desculpa. Topo aqui, ó. Pode ser que ele teste ao nível de preço descendo para vir testar esse topo. Deixa eu tirar esse retângulo daqui, que o retângulo mostra uma provável zona de interesse depois. Eu vou verificando aqui até onde nosso preço pode ir. Lembrando que, só um pouquinho, eu posso pôr variações na tela, tá? Existe um indicador que é o MV frequência. Esse indicador MV frequência, eu gosto de ter ele na tela porque ele vai me dando as regiões que o preço está indo, né? Então, eu coloco propriedades, deixo eles numa cor cinza, né? Porque eu não gosto de nada além do meu preço. E eu vou botar o suporte no 0,50, suporte 2 no 1, suporte 3 no 1,50. Resistência, mesma coisa. Eu boto no 1,50, resistência 2 no 2, resistência 3 nos 2,50. Insiro de novo, vou em propriedades, e aí eu vou colocando, se eu quero colocar de meio em meio, se eu quero colocar de 1 em 1, aí fica bem a critério de vocês, os multiplicadores de vocês. Eu vou botar no eixo 0, no 1, no 2, no 50, no 1,50 e no 2,50. Depois vocês ajustem conforme acharem necessário. Faltou 0,75 e o 1. Vamos aumentar isso aqui. Jogadores. 0,75 e 1.
aplicar lá. E aí eu consigo enxergar a variação de meio em meio, de 0,25 e 0,25 do meu gráfico, tá? Então, quando eu tô subindo ou quando eu tô descendo, embora aqui em cima eu sempre mostre, né, o quanto tá variando, eu preciso enxergar no gráfico isso aqui. Porque se ele rompe uma região de 0,75, ele vai ter fôlego para ir buscar 1. Agora, se ele não rompe a máxima do dia que está aqui e não chega no 75, eu sei que aqui é uma região que eu posso fazer a virada de mão vendedora. Por que eu posso fazer a virada de mão vendedora? Porque eu tenho um topo maior e ele não rompeu esse topo maior, que é o do dia anterior, do dia 30, a máxima do dia 30. Então, eu sei que eu posso virar a minha mão aqui, se ele falhar essa região. Essa é a primeira explicação. E por que eu vou vender aqui com tanta sabedoria, com tanta precisão, né? Porque eu tenho alvos abaixo da abertura. Ele abriu aqui, mas ele tem um gap para fechar e ele tem alvos abaixo. Vamos ver o que o mercado vai suceder. E aí eu já fico com a venda engatilhada. Se eu estou subindo com 5 e eu quero descer com 5, onde é que quantos contratos eu vendo? Vamos vender abaixo dessa score. Tem uma score chamando o preço aqui no 75, mas eu não sei se ele vai chegar aí lá. Vou dar uma aceleradinha para o vídeo não ficar tão longo. Ó, ele tá querendo já falhar nessa região de 0,5. Ele pode só testar esse candle aqui para fazer a costura. E a gente já observa que o mercado, ele deixou uma dívida aqui, ó. Ele deixou uma dívida aqui embaixo. Deixou uma dívida aqui embaixo, ó. Essa dívida, no meu dia de hoje, ela tem 160 pontos, mais ou menos. Pegou a minha venda, tá? Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. E eu vou observando o seguinte. Agora eu posso olhar para cá. Eu tenho uma tela aqui, ó, em que eu tenho indicadores técnicos, tá? Eu tenho uma correlação entre índice dólar, eu tenho volume financeiro e eu tenho aqui as mimas, que são as médias. Nas mimas, eu tenho um vácuo enorme entre a última média qualificada e essa aqui. Isso significa que o mercado não tem força para subir mais, ó, porque a distância entre elas é muito grande. Porém, todas essas estão qualificadas, desde esta última aqui, cor de pêssego, cor de salmão, até essa primeira cor de salmão. Se o mercado romper essa região, a tendência do nosso mercado é ele não só descer tudo que ele já tinha subido, mas ele vir até aqui, ó, até os 120, 236, tá? Agora vamos voltar para a nossa tela operacional. Eu só abro aquela tela, quando eu quero ter certeza da nossa entrada, tá? Eu até vou tirar o livro visual aqui. Porque às vezes o livro visual ele engana a gente. Chamando o preço onde o mercado não quer ir. Então vamos voltar para cá. Nós temos a dívida que o mercado está pagando. E eu não quero que ele volte, né? Porque eu recém comprei. Normalmente, se eu vendi 5 contratos no topo, tá? O que eu quero agora? Agora eu quero me desfazer de 3 para descer com 2. Opa! Eu quero me desfazer de 3 para descer com 2.
Então, eu vou comprar 2 contratos aqui abaixo da VWAP ou na VWAP para jogar meu médio para trás, para cima. E por que eu quero jogar meu médio para cima? Ó, ele jogou lá no 1%. Porque a minha dívida, ela vai ser igual ao stop do dia, tá? Essa é a minha dívida. O que eu faço aqui com essa venda de 2? Eu puxo meu stop no gain para cá, tá? Eu puxo meu stop no gain para cá, o meu médio tá lá atrás, e caso dê alguma coisa errada, do mercado não começar a trabalhar aqui nessa região de 50% abaixo dela, que são os nossos alvos iniciais, aí eu sei que eu saio no gain de mais, a gente tinha pego uns 300 na subida, né? Pego mais R$100 e vou e encerro a operação do índice, abertura do índice aqui nesse ponto, tá? Caso as mínimas tenham acertado o nosso alvo final, vai ser na região de bola. Vai ser lá no 121,00, 120,900, vai ser essa região aqui de baixo, tá? Então, o primeiro alvo que eu preciso que seja rompido é a 50% do dia anterior e a abertura, esse primeiro candle do dia, que é esse carinha aqui, ó. O primeiro candle do dia tá trabalhando aqui nessa região. Essa região é uma região bem importante, assim, no dia a dia do trader, tá? Eu até vou deixar ela preenchida para vocês, tá? Eu vou encerrar aqui, mas a gente segue com o vídeo na aula 3.